Olá a todos os leitores e leitoras da Paulus Editora, espalhados por todo esse Brasil. Uma alegria estar de volta a todos vocês nesse nosso encontro mensal. Quem é o autor? Trazendo um pouquinho mais desses autores, as pessoas, as histórias que estão por trás das histórias dos livros publicados pela Paulus Editora. E é uma alegria estar novamente participando aqui presente com vocês, recolhendo também sugestões de novos autores, novas perguntas que podemos fazer a todos os autores desse amplo catálogo da Paulus Editora. E hoje nós temos um convidado bastante especial. Ele é muito conhecido, talvez mais conhecido como influencer que como autor, mas a Paulus teve a alegria de publicar uma coleção de itinerário catequético. São 5 livros de iniciação à vida cristã de adultos, e exatamente fala do pré-catecumenato, catecumenato, e o Templo de Mistagogia, 5 livros publicados por esse autor, que é natural lá de Fortaleza, presbítero da Arquidiocese de Fortaleza. Ele estudou na Faculdade Católica de Fortaleza, mas depois foi para Roma, onde se especializou com mestrado e doutorado em Direito Canônico, então alguém com muita profundidade, sabe do que fala, sabe dos temas que fala, e é pároco e advogado canônico do Tribunal Eclesiástico do Ceará. Também conhecido em todas as redes sociais, tem mais de 1 milhão de seguidores em TikTok, Instagram. Certamente vocês já estão visualizando quem é. Ele é muito conhecido como Padre Massa, Padre Josileudo Queiroz Façanha. Bem-vindo, Padre Josileudo. Boa tarde, queridos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado, Darley, pelo convite, né, de estar aqui conversando, interagindo com esse público maravilhoso que bebe das fontes, né, da Livraria Paulus e que em todos os cantos aí do Brasil e do mundo, né, levam a partir do conhecimento, do estudo, da profundidade, né, dos autores, a pastoral, o ensino, a evangelização. Então, muito obrigado de somar aqui, de estar aqui para colaborar nesta missão, viu? Muito obrigado. Uma alegria tê-lo aqui presente. Nós nos conhecemos pessoalmente há pouco tempo, né? Não foi no Catequista Brasil, início desse ano, mas já conhecemos online mais tempo, e sobretudo pela edição dos seus livros. Eu sou a Darley Zanon, assessora editorial da Paulus Editora, acompanhei um pouquinho também a produção dessa coleção do itinerário catequético. E uma curiosidade, talvez a gente já inicia, por isso, de onde é que veio esse nome Padre Massa, que é mais conhecido como Padre Massa do que Padre Josileudo? De onde é que surgiu esse nome? O pessoal aqui deu, não fui eu, não. É uma maneira da gente dialogar com o público, né? Aqui, eu sou do Ceará, aqui de Fortaleza, então é muito comum nas nossas falas a gente colocar esta frase: nossa, isto é muito massa. Ou seja, é algo muito bom, é algo agradável, é algo que vale a pena. Então, eu simplesmente utilizei um jargão, algo que a gente fala aqui no dia a dia, e aí foi para a internet, e aí o pessoal gostou, e aí o pessoal substituiu o nome do padre Josileudo pelo padre É Muito É Massa, entendeu? Mas foi isso, uma coisa tão natural, Darley, tão natural, queridos, porque é algo da gente aqui, né? Você vem aqui no Ceará, você vai perceber que é muito comum o pessoal falar isso, não é? E aí eu levei para a rede social, deu certo, o pessoal gostou. Também algo que surgiu assim quase espontâneo, e depois Totalmente. a gente vai aprofundar um pouquinho como é que nasceu esse influencer digital, mas antes disso eu queria saber um pouquinho mais da sua vocação, porque antes de ser influencer é padre Claro, religioso, com né, da certeza. Arquidiocese de Fortaleza, e é ordenado em 2006, então já tem também aí uma trajetória como sacerdote, né? Atualmente é pároco da paróquia São José Operário, é isso, né, de Calcaia. Isso, exatamente. O bairro é Araturi, a cidade é Calcaia, região metropolitana aqui de Fortaleza. Olha, agora em novembro, se Deus quiser, e Nossa Senhora, eu irei completar 18 anos de sacerdócio. Mas a gente já tem aí uma vivência, graças a Deus, um pouco já bem longa, né, do sacerdócio. E me preparei aqui mesmo, em Fortaleza, aqui no chamado Seminário da Prainha, que é nacionalmente conhecido. Fiz a minha filosofia, a minha teologia, e quando foi 2005,
eu fui ordenado diácono, fui para uma paróquia aqui também da região metropolitana, e depois fui, depois de um ano, ordenado presbítero e já ser pároco, né? Assumi a minha primeira paróquia da região aqui da arquidiocese chamada região Serra, né? Que a gente tem região Serra, região Praia, região Sertão e as regiões metropolitanas. E lá foi minha primeira paróquia, paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, na cidade de Aracuiaba. E depois disso, era para eu ficar lá 6 anos, né? Mas o nosso arcebispo, Dom José Antônio, na época, me chamou para estudar e fazer direito canônico, para estar servindo também no Tribunal Eclesiástico, que depois da formação estou servindo até hoje, como, atualmente, advogado e procurador canônico do tribunal. E essa vocação, esse chamado, já foi desde criancinhas? Ou o Padre Josileudo era daquelas crianças que gostava de brincar de missa? Não, eu fui uma criança 100% normal. 100% normal. Jogava bola, brincava, ia para a festa, namorava, dançava. Eu fui muito normal, muito criança no sentido total da palavra, mas muito da igreja. Né? Eu sempre fui muito ligado à igreja. Muito cedo eu me tornei coroinha, fazer parte dos grupos da igreja. Eu gostava demais. Eu fui educado por freiras, né? Aqui nós temos um instituto religioso chamado Josefinas, não é? Que é daqui mesmo da Arquidiocese de Fortaleza, de direito diocesano. E eu fui educado por elas, então eu aprendi muito cedo a gostar muito da igreja, a amar muitas coisas da igreja. E quando foi, isso quando criança já, mas aí na minha adolescência, eu me afastei da igreja mesmo, viu? Me afastei, fui para o mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Mas aí, como eu tinha uma base espiritual muito, muito forte, não é? Eu não aguentei muito tempo ficar longe da igreja, volto para a igreja, e depois aí nunca mais eu me afastei, tive uma experiência mais madura, mais profunda da fé, e fui alimentando, né? Olha, interessante que a primeira vez que eu pensei em ser padre, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Foi quando eu falei a primeira vez para o pároco da minha paróquia que eu estava pensando em ser padre, né? Ele me ajudou, me orientou. Mesmo eu me afastando da igreja, né? Realmente me afastei literalmente da igreja, passei de 3 a 4 anos afastado, eu nunca perdi o desejo de ser padre. Para ter ideia, eu mesmo afastado da igreja, vocês estão vendo aqui atrás, né? Eu tenho aqui, né? Imagens de Nossa Senhora das Graças. Eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora das Graças. E sempre rezava o terço, né? Estou dando aqui um testemunho meu. E no terço, num dos mistérios, eu dizia: minha Nossa Senhora me leva de volta para a igreja. Me leva de volta para a igreja. E ela me levou, ela não me levou só para a igreja, me levou para o sacerdócio. Eu vou para o altar. Para o altar. Eu sou consagrada a ela, né, a Nossa Senhora das Graças. Então foi muito assim, a minha vocação ela foi algo muito, muito natural, porque foi algo assim que aconteceu naturalmente, foi realmente descobrindo. Olha, interessante, né? Eu entrei no seminário na parte mais, digamos assim, boa da minha vida. Eu estava trabalhando, ganhando meu dinheiro, né, como jovenzinho, olha, namorando, tranquilo, uma vida normal. E aí foi onde Deus diz assim: agora eu lhe quero de volta, venha. Vale. Aí foi muito bom, porque quando eu tomei a decisão de realmente ir para o seminário, eu não me arrependi. Não me arrependi nem um momento, nem um instante. E graças a Deus até hoje. Aos longos dos meus 18 anos de padre. Interessante, quando você falava sobre esse processo, né, sobretudo na vida adulta, aí é quase uma conversão, não é? Eu fico imaginando que isso deve ter contribuído bastante para a redação dos livros, que são itinerários de catequese para adultos, né? Deve ter essa experiência pessoal. Rapaz, olha, bastante, né? Olha, depois eu conheci a história de Santo Agostinho, né? Doutor Santo Agostinho de Hipona, que eu me apaixonei, né? Aí eu disse assim, claro,
Eu não estou me comparando a Santo Agostinho, pelo amor de Deus, quem sou eu para me comparar a Santo Agostinho? Mas tem um detalhe da vida de Santo Agostinho que eu acho muito, muito bonita, porque eu me identifico muito, né? Era essa busca incessante que ele teve por Deus, né? Pela verdade, melhor dizendo, né? Pela verdade, e que ele vai buscar em todo canto. Vai buscar na arte, vai buscar na retórica, vai buscar na vida, vai buscar nos prazeres, tudo. E ele disse que não encontrou. Encontrou dentro dele, né? A intimidade de Deus com ele. Então, assim, é realmente uma conversão, né? Deus deixa a gente ir, como aquele filho pródigo, mas ele diz assim: você vai até aqui eu deixo, depois você não vai mais, você vai voltar. E é assim, cara. Interessante, muito bem. Obviamente, todos os leitores aí sabem bastante bem, conhecem bastante bem a função de um pároco, e esse é o pároco da paróquia São José, operário, né? E é um santo também que eu tenho muita devoção, inclusive escrevi um romance, um livro em estilo de romance sobre São José. Então, a função de pároco, mais ou menos, é bem conhecida, mas a função de um advogado canônico, procurador canônico, é pouco conhecida. O que faz? Qual que é essa função? O advogado é aquele que vai realmente advogar, né, em defesa das pessoas, né, e das causas. Então, eu atuo em todos os processos que se busca ou se necessita a presença de um advogado canônico, eu atuo, né? Uhum. Atualmente, nós temos, porque o nosso Tribunal Eclesiástico aqui do Ceará, ele é interdiocesano, ou seja, são 9 dioceses que nós temos aqui no Ceará, é o chamado da CNBB, né, Regional Nordeste 1. E de todo o Regional Nordeste 1, nós temos um advogado, que sou eu. Nossa, deve ter muito trabalho. Daí você tira, né? Imagina. O pessoal diz assim: como é que o senhor tem tempo ainda para fazer vídeo, Pato? Sei lá, não sei não. Deus é que conduz. Então, eu atuo em todos os processos ligados a todas as questões que precisam de um advogado. Processos matrimoniais, penais, administrativos, tudo que envolve a história da igreja, ou melhor, a vida da igreja e das pessoas, né? Eu falo das pessoas, dos católicos, das católicas, e precisa da presença do advogado canônico, eu atuo. E é sobretudo ligado ao matrimônio, também tem outras... Tem a matrimônio, tem os processos penais, administrativos, que a gente atua. A gente imagina que recentemente aumentou bastante também essa questão ligada aos matrimônios, pela mudança também que teve de legislação, né, através do modo próprio do Papa Francisco. Já era enorme, agora ficou absurda. Uhum. É muito, muito grande a quantidade de processos. E por que tomou esse caminho? Assim, o padre Josileu, do pároco, estava tranquilo lá na paróquia, mas de repente começa a decidir coisa de estudar bispo. direito canônico, vai para Roma, né? Não foi coisa do padre, não, foi coisa de bispo, não fui eu, não. Meu querido, a gente faz aquela promessa e o bispo leva a sério mesmo, viu? Promete obediência a mim, aos meus sucessores. Aí a gente, prometo. Então, como é que foi esse processo um pouco de... como é que foi esse processo para, digamos, de... Então, eu não cheguei a morar em Roma, né? Mas eu estudei pela Lateranense de Roma, que na minha época tinha um campus em São Paulo, né? Então a gente faz no campus de São Paulo, da Lateranense, o mestrado e o doutorado. Mas toda a minha formação, todo o meu conteúdo, a minha documentação vieram toda da Lateranense de Roma, né? Era um campus que tinha, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. A minha turma foi a última, se eu não me engano, de doutorado. E aí foi criada a Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo. Mas o meu mestrado e o meu doutorado foi do campus que tinha em São Paulo, da Lateranense de Roma, que hoje não tem mais. Aí a gente fez a validação pela PUC do Rio de Janeiro, né? Então eu tenho um reconhecimento também em doutor em Direito Canônico pelo MEC. Uhum. Excelente. E pároco, advogado canônico, autor,
e influência, como é que consegue conciliar isso tudo? Como é que é a sua rotina? Hoje foi um dos dias, Darley, que eu passei escrevendo, né? Hoje foi Uhum. a minha manhã foi escrevendo. Eu estava daqui a pouco descansando, porque daqui a pouco eu vou ter reunião, né, informação aqui na paróquia, não é? Então, assim, eu vou administrando o meu tempo dentro daqueles intervalos que eu tenho, né? Por exemplo, quando eu faço algum escrito, quando eu faço algum vídeo, eu pego aqueles intervalos que eu tenho de compromissos da paróquia, do tribunal, para estar aí ajudando também nesses outros meios, né? Porque para mim, tanto o escrever como a internet são também meios de campos de evangelização que eu chamo, né? De pastoral, entendeu? Uhum. Agora, sobretudo, está ligado ao direito canônico. Por que escreveu um livro sobre catequese? De onde que veio isso? Foi Então, uma necessidade pastoral? Foi algum pedido específico? não, olha, eu sou muito paróquia, né? Eu sou muito paróquia, eu não sou só o pároco, eu me sinto paroquiano da minha paróquia, da qual eu sou pároco. Deu para entender? Aí eu vi que nós precisávamos ter aqui na paróquia algo muito profundo, mas ao mesmo tempo numa linguagem acessível, que as pessoas pudessem compreender a profundidade daquilo que a igreja ensina, daquilo que a palavra de Deus ensina. Aí eu me aventurei em preparar para a minha paróquia esse material, não é? Que até então não tinha nome de itinerário catequético, eu chamava apenas de apostila para a catequese, né? Era uma apostila para a catequese que levou 2 anos e a conclusão dela tivemos mais de 600 páginas, não é? Foi assim um trabalho que para mim foi uma obra-prima porque para mim porque eu guardo com muito carinho. E eu não tive e nem tinha a pretensão de publicar. Era algo para a paróquia mesmo, para auxiliar os meus catequistas, né? Que eu acompanhando, eu percebia que eles tinham muitos subsídios, mas não tinha algo assim de uma linguagem mais acessível, entendeu? Aí disse, não, Uhum. então eu vou fazer, vou preparar, e preparei, e rendeu tudo isso, levou todo esse tempo de 2 anos, e foi aí que veio pela sugestão de um padre, amigo meu, de publicar. Ele me perguntou se eu tinha algum material para a catequese, né, na minha paróquia. Eu disse, rapaz, eu tenho, eu preparei um material, se você quiser eu te dou para você xerocar, utilizar aí. Aí quando ele pegou, ele disse assim, cara, tu não vai publicar isso aqui não? Eu disse, não, não vou não. Vai, você vai publicar, porque isso daqui é uma riqueza e não vai ficar só para você nem só para sua paróquia não. Aí eu conversei com o pessoal da Paulus aqui de Fortaleza, né? Fui conversar com eles. Aí eles disse, padre, manda o material para a gente vai dar uma olhada, vamos analisar. Assim, tá bom. Aí eu mandei, aí depois de um bom tempo, né? Eu tinha até esquecido. Aí o rapaz lá, aí da edição, né, de São Paulo, entrou em contato comigo, eu não me lembro na época quem foi, aí se apresentou, foi através até de um e-mail, dizendo que estava com material e que o material tinha sido aprovado para a publicação. Eu disse, nossa, que maravilha. A gente tá aí, vamos ver o que é que vai dar. E foi daí que veio, não é que surgiu o itinerário catequético, né? Que é essa nova maneira que a igreja no Brasil adotou, que Uhum. de implementar nas nossas paróquias esse, esse redescobrir do itinerário catequético para a formação de discípulos missionários da igreja. Não é só para receber os sacramentos, né? Os Uhum. sacramentos estão dentro do itinerário. Mas aí a gente aproveitou aquilo que a igreja quer e fizemos essa obra aí, esse itinerário catequético que, felizmente,
foi muito bem aceito pela livraria e tem sido muito aceito por muitas pessoas que têm usado. É uma riqueza que devia ser partilhada, né? Não podia ficar aí É, localizada só na paróquia, só em verdade, Fortaleza. verdade. Aproveitando, mandando um abraço para o pessoal lá da livraria, mas todos de Fortaleza, sempre tem muitas atividades, uma livraria bastante O pessoal dinâmica, e que todas as livrarias em geral que mandam muitas sugestões também de livros e autores para o editorial, isso é sempre bastante positivo. E o pessoal aqui da livraria de Fortaleza, do que eu conheço, o pessoal que trabalha muito, viu? O pessoal que é animado. Trabalho. Todas as livrarias são bastante dinâmicas, assim, tem uma É boa, verdade, boa verdade. coisa. E não, dizer, recordando que é um, de fato, são 5 livros, não é? Isso foi essa divisão, talvez para ser mais acessível e fazer o percurso. E é interessante que é inspirado, né, naquele itinerário da catecumenal, né, de inspiração catecumenal. Isso, E a gente volta àquele processo das origens da igreja, que do primeiro anúncio do querigma, depois catecumenato, mistagogia. isso. Explica um pouquinho como é a dinâmica do livro, que ele... Exatamente. Quais são os diferenciais? A base dele, a base do itinerário, é o encontro pessoal com Cristo, né? O encontro com a pessoa de Cristo, o encontro com o Cristo que se anuncia, né? O Cristo que se apresenta, né? A gente costuma chamar essa experiência pessoal com Cristo. E aí, essa é a primeira parte, que é o chamado pré-catecumenato, né? Onde a pessoa tem a experiência pessoal com Jesus. Ela vai experimentar o Cristo, ela vai experimentar o seu amor, ela vai experimentar a sua companhia, vai experimentar a sua palavra, vai estar com ele. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Ficar com Cristo, permanecer com ele. É o pré-catecumenato, que é a primeira parte do itinerário catequético. Quando você fica, quando você experimenta, quando você se deixa seduzir pelo amor do Cristo, pela acolhida dele, aí você quer aprender mais. Você quer saber mais, você quer entender mais. Aí vem a segunda parte, que é exatamente o catecumenato, que é a parte da formação, do discipulado, né? Eu vou aprender com o mestre a ser discípulo. Eu vou estar com ele, eu vou estar bebendo da fonte que é ele mesmo. Aí essa parte no itinerário é chamado de catecumenato, né? A parte do discipulado. É uma parte mais longa, mas aonde a pessoa ela vai aprendendo, conhecendo, se permitindo formar pelo Cristo, né? É o catecumenato. Depois disso, a pessoa nesse itinerário, ela necessita de alimentos espirituais. Então ela vai pedir, se ela não tem os sacramentos, ela vai pedir, né? Ou o batismo, ou a Eucaristia, ou a Crisma, ela pede. Ela, por iniciativa pessoal, ela pede, olha, eu sou discípulo, eu sou discípula, então eu quero ser batizado. Eu quero receber o sacramento do batismo, ou se ela já é batizada, eu quero receber a minha crisma, eu quero amadurecer mais na fé. E aí tem esse processo que nós chamamos, né, da iluminação, né, que a pessoa ela faz parte, que ela recebe, que ela vai sendo alimentada pelos sacramentos da igreja. Então ela recebe os sacramentos dentro da vida da igreja, dentro da realidade de comunidade, celebrando com a comunidade, aí vem a mistagogia, não é? Ela celebra com a comunidade, ela faz parte da comunidade, ela é a comunidade. Depois de tudo isso, né, aí vem a parte última, que é a parte do envio, a parte da missão, onde ela vai se tornar enviada pela igreja, discípulo missionário, ou seja, ela vai levar tudo isso que ela experimentou, tudo isso que ela aprendeu, tudo isso que ela celebrou, tudo isso que ela recebeu
para outras pessoas. Ela se torna evangelizadora, ela se torna discípulo missionário. Então, o itinerário catequético, ele forma, né, verdadeiros discípulos, discípulos missionários, a partir do encontro da experiência íntima com a pessoa de Cristo. É muito bonito. Eu agora, aqui na minha paróquia, a gente está na segunda turma, né? E agora, na Vigília Pascal, tivemos o batismo de alguns adultos e outros que também receberam o sacramento da Eucaristia. Teve uma pessoa que foi batizada, um adulto, que ela disse uma coisa assim na hora do batismo, né? A gente pergunta, como é seu nome? Aí ela diz o nome. Você quer ser batizada na fé da Igreja Católica, que acabamos de professar, que você se preparou, que você está conhecendo? Ela pegou o microfone e disse assim para todo mundo, gente, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu quero, padre. Eu quero. Nossa, a igreja toda, rapaz, foi só palmas. Imagina, Então, causa isso nas pessoas, entende? transformação. Foi um testemunho ali, mas você via no rosto deles a alegria de estar ali, a alegria de... um rapazinho de 16 anos que fez a sua primeira comunhão, o nome dele é Gabriel, ele disse assim para mim, na hora da comunhão, né? Padre, eu agora sou um novo Gabriel. Agora vou receber Jesus, serei para sempre um novo Gabriel. Então, são os frutos do itinerário catequético que, de fato, cativa as pessoas por causa da primeira parte, que é a experiência, a intimidade com o próprio Cristo. E é um projeto que nasceu da experiência, né? Dessa vivência, de fato, da paróquia, de uma necessidade, que depois foi sendo costurada, construída aos poucos, que talvez é um diferencial também da coleção, que nasceu a partir da prática e das experiências, das várias experiências, e certamente foi aprimorado, melhorado com Isso. o passar do tempo. A gente tem no itinerário, né, citações de vários autores renomados também, da teologia e Bíblia católicas, que nos ajudam muito e faz com que os livros, né, a coleção, ela seja bem fundamentada, né? Bem alicerçada, né? Então, recordando que a coleção itinerária catequética, obviamente, está em todas as livrarias Paulos pelo Brasil, mas também no site paulos.com.br, podem conhecer aí melhor, aprofundar, adquirir, seja para um uso em grupo, né, na paróquia, para uma formação de um grupo de adultos, mas também com uma leitura pessoal, de aprofundamento, quem quiser aprofundar mais a própria fé também encontra aí na coleção, penso, uma ajuda. Eu fui para um encontro do SCC aqui numa outra paróquia, e a senhora que me convidou, ela sabia da minha coleção, né? E assim, padre, traga a sua coleção para oferecer aqui para o pessoal conhecer. Aí ela mesma adquiriu, né? Aí quando foi agora recente, ela mandou uma mensagem para mim, desejando Feliz Páscoa, e disse assim, Padre Josileudo, que coleção massa! Eu tô lendo assim, parece que eu tô aprendendo tudo de novo que eu já tinha aprendido. Olha que coisa boa, e tô indicando para todo mundo. Assim, que maravilha, que coisa boa. É massa, é massa. É massa, é muito massa. E a gente está falando do tema da catequese. Hoje a catequese, penso que é bastante influenciada também pela cultura digital, obviamente, seja na catequese infantil, não é? Porque fazer concorrência aí com os jogos, com toda a tecnologia, com uma dinamicidade enorme das redes sociais, é um desafio para a catequese, mas no adulto também, não é? E adultos a gente tem outra dimensão, talvez, que são os influenciadores, influencers, que acabam digamos, de fato, influenciadores, o nome já diz, não é? Levando por um caminho que pode ser aquele de encontro com Jesus, como é a proposta, obviamente, da catequese, mas também pode levar a outro encontro pessoal, outros interesses, etc. Como é que o senhor vê um pouco a influência desse mundo digital, das redes sociais, dentro
primeiro com a catequese, depois a gente vai falar um pouquinho do seu trabalho de evangelização no campo mais amplo, né? Olha, eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de conhecer. E graças a Deus eu tive um pároco na minha época de adolescência que me ajudou muito. Eu lembro que cheguei, né, agora eu estou aqui visualizando, né? Eu cheguei a ter assim, lá na minha casa, lá na minha mãe, eu estudando a Bíblia, estudando a doutrina da igreja, com 4 Bíblias diferentes, né? Esse meu pároco, ele tinha uma biblioteca pessoal muito rica na casa dele. Tinha não, ele tem, porque ele ainda é vivo, né? E faz um trabalho muito bom aqui na Arquidiocese de Fortaleza. E eu aprendi com ele a querer conhecer, né? A querer saber. E então, para mim, a catequese, ela deve ser, eu acredito, ela deve ser algo que te cativa. Você tem que ser cativado, você tem que ter curiosidade por aquilo. Você tem que provocar nos adolescentes, você tem que provocar nos adultos, nos jovens, a curiosidade pela fé. Eu fui uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa no bom sentido da palavra, né? Por que isso? Então eu vou procurar saber. Então, assim, eu penso que a catequese ela é atrativa quando ela mexe com o estímulo do conhecimento, do desejo de conhecer, de saber das pessoas, não é? Por que é assim? Por que isso? Por que é desta maneira e não de outra? Como é minha experiência? Como é que eu posso ter uma experiência profunda com Deus? Então, a catequese ela é algo que deve ser cativante. Jesus é cativador, né? Jesus ele cativa. E ele cativa pelas palavras, pelo gesto, mas pelas palavras, não é? Então, eu acho que a catequese ela não é para ser uma coisa meramente doutrinal, mas ela passa pelo incentivo, por provocar nas pessoas a curiosidade, não é? Eu lembro que teve um rapazinho aqui da paróquia, né, um vocacionado, que agora é seminarista, né, está terminando o seminário, graças a Deus vai ser padre. Esse rapaz me perguntava tanto. E eu disse assim, criatura, eu estou me vendo em ti. Porque eu era desse jeito. Tudo eu perguntava o meu pároco, tudo. E isso é bom, por quê? Porque quando você quer saber, você vai ler, você vai pesquisar, você vai estudar, né? Você tem aí uma vasta publicação de coisas tão maravilhosas e às vezes fica nas estantes. E às vezes fica ali, nas prateleiras, quando na verdade a gente tem que provocar nas pessoas esse desejo de saber. Olha, Santo Agostinho, desculpa, porque eu tenho que falar nele, que eu gosto muito. Santo Agostinho dizia, você não pode amar aquilo que você não conhece. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou amar a igreja se eu não conheço? Se eu não procuro saber? Então, eu acho que essa dimensão da curiosidade que a gente, às vezes, perdeu, né? Porque, às vezes, esquecemos de mostrar o caminho, né? O itinerário, né? De colocar para as pessoas o caminho. Quando eu fiz o itinerário, eu pensava muito nisso. Eu tenho que mostrar às pessoas o caminho. Então, as pessoas elas têm que terem a curiosidade e saberem onde encontrar a resposta para a sua curiosidade, não é? Então, eu acredito muito nisso. Tanto é que, quando eu vou fazer as minhas homilias aqui na missa, eu sempre pergunto, você sabe por que é assim? Você sabe o significado disso? Que é para que as pessoas despertem o interesse. Não é não? Assim. Com certeza também o seu, penso, a gente já entra um pouquinho no seu trabalho nas redes sociais, na internet, de modo geral, penso que o sucesso que tem adquirido um pouco é pelo estilo também, provocador, criativo e humor, né, bastante, usa muito o humor.
Pode Esse falar. acaba sendo um pouco o que atraiu as pessoas. Hoje já tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Digamos que é uma paróquia bem grande, é uma Uma paróquia paróquia que tem mais virtual, de um né? milhão, mais de 1 milhão de fiéis que acompanha regularmente. E interessante quando você falava dessa provocação, mas do gosto de fazer perguntas, de curiosidades, é um pouco isso que movimenta, né, as suas redes sociais. Em geral, a partir de perguntas, as perguntas dos internautas, não é? Exatamente. O pessoal, quando faz a pergunta, pode ser que ali esteja alguém provocando meramente, mas que ali seja de fato uma curiosidade de muita gente, não é? E eu não tenho medo de responder nenhuma pergunta, não é? Eu tem pergunta que eu não respondo. Eu não respondo porque eu acho que não convém responder ali, não é? Mas às vezes eu vou no privado da pessoa e respondo para a pessoa, entende? Mas assim, o meu estilo na internet é aquilo que eu sou no dia a dia, né? Uma pessoa chegou para mim, que veio me conhecer aqui na paróquia, disse assim, depois que me conheceu, né? E participou da missa, a pessoa chegou para mim e disse assim: Olha, eu estou maravilhado com o senhor. Eu disse assim, oh, coisa boa, mas por quê? Porque o senhor pessoalmente é o dobro daquilo que o senhor é na internet. Né? Eu disse assim, não, mas não são dois padres Josileudo, né? É um só. Exato, é Então, uma eu gosto muito de levar as pessoas a entenderem aquilo que elas estão perguntando. Uhum. Né? E eu falo aquilo que é verdade. Você pode, a pessoa lá pode não concordar, quem vai ouvir pode não concordar, mas é a verdade, é aquilo que a palavra ensina, aquilo que a igreja ensina. Não é nada do que o padre acha, do que o padre pensa, não tem nada meu, né? A não ser a voz e o vídeo lá fazendo, né? Mas é isso, eu acho que as redes sociais, eu vejo dessa maneira, né? Elas são indispensáveis hoje para catequizar, para evangelizar, para falar de coisas boas, né? Para tu ter ideia, Darley e todos, eu fui entrevistado agora essa semana pelo Globo Esporte, que é o Globo Esporte local, né? Que é filiado da Rede Globo. Aí eu fiquei assim pensando, um padre no Globo Esporte que fala de esporte, porque teve o clássico rei, né? Ceará e Fortaleza aqui para o estado, viu? Para o estado. Não é só a capital, não, é o estado. E aí eu fiquei assim pensando, por quê? Por que que olha onde Deus colocou o padre, não é? Por que isso? Porque Deus está te utilizando a minha pessoa, a internet, o livro, as mídias, para evangelizar, não é? Para falar dele para as pessoas, para falar dele. O repórter perguntou assim para mim: por que, padre, hoje o senhor está aí nas redes sociais? Aí eu disse assim: porque se Jesus estivesse hoje aqui, ele tinha Instagram, ele teria Facebook, ele teria WhatsApp, porque Jesus quer alcançar as pessoas. E na época dele, para ele ter um alcance maior, ele subia na montanha, não é? Uhum. Claro que montanha tem um significado de estar em oração, tudo, mas também para ser visto, para que as pessoas o vissem, para que as pessoas o escutassem. Então, as redes sociais hoje, elas são indispensáveis para a catequese, para a evangelização, e eu pelo menos penso assim, e de uma maneira, para mim, de uma maneira simples, respondendo perguntas que levam as pessoas a compreender, né? Eu recebo muito feedback, né, que chama, né? Feedback. É isso que eu ia perguntar, como é que é a reação de quem acompanha? Em geral, eles gostam das respostas, esperavam mais? Tem Não, muitos eles, haters, tem não, haters também, ou como é tem que é muitos. esse contato com os internautas em geral, né? Eu acho importante os haters, porque eles acabam gerando engajamento. Só por isso. Sim. Mas assim, olha, tem um retorno muito positivo, né? É engraçado como tem muita gente que diz: Nossa, padre, o senhor tirou uma dúvida minha sobre isso. Ó, padre, eu não sabia disso. Olha, padre, que coisa boa. Eu pensava que era outra coisa, tudo mais.
Então, assim, tem um retorno muito positivo, tem uma aceitação do meu estilo, da minha maneira de falar, que eu posso aqui colocar de 75% a 80%, muito positiva. Eu considero muito boa, muito alta. E Uhum. um retorno de mensagens muito bonitas, né? Tem uns testemunhos muito legais que até me emocionam. Quando eu vou ler, eu sou muito emotivo, sabe? Eu sou emotivo e sou tímido, não parece não, mas eu sou, viu? E aí eu fico ali lendo e eu só digo assim, obrigado por ser um instrumento na vida dessa pessoa. Eu não puxo nada para mim não, sabe, Darley? Eu não sou Uhum. muito eu me desvio muito de mim mesmo, tá entendendo? Claro que o padre aparece, claro que as pessoas gostam tudo, mas o meu foco é Jesus, é Nossa Senhora, é falar da igreja, é falar do evangelho. É esse o meu objetivo nas redes sociais. É a mesma coisa pessoalmente. Se você convive comigo, você sabe que eu me estresso, que eu fico com raiva, que eu acho graça, que eu brinco, que eu sou muito comum. Eu sou um padre muito comum. Entendeu? Certamente, grande parte do sucesso vem dessa autenticidade, né? Desse testemunho daquilo que vive, da experiência de fé que vive também, experiência Uhum. paroquial, mas certamente estar presente hoje nas redes sociais é uma grande responsabilidade, sobretudo para um sacerdote, né? Porque acaba amplifica, como o senhor dizia, né, acaba sendo aquele grande púlpito, não é mais a montanha, mas tem uma passagem do Evangelho que diz que devemos anunciar sobre os telhados, né, aquilo que Isso. ouvimos em segredo. Então, Em é segredo, uma exatamente. necessidade também da evangelização, utilizar todos os meios e chegar ao mais Isso. longe possível. E certamente é um grande grupo, é por isso dizia da responsabilidade. Tem uma sede também. Quem procura tem algum anseio, né? Sim, Tem sim, sim. não é só simples curiosidade, talvez é algo mais profundo, uma inquietação, alguma coisa que se procura, que pode tocar também e ser aquele ponto de transformação, digamos, de conversão, de mudança, né? Já teve alguma experiência, assim, você falou que teve muitos testemunhos positivos, mas algo assim que alguém que se converteu ou que teve uma mudança significativa a partir da relação Olha, online? olha, eu tenho inúmeras, sabe? Eu Uhum. tenho inúmeras. Agora é porque eu não consigo mais responder como eu conseguia antes, né? Eu não consigo, mesmo que eu tente, eu não consigo responder todos. Mas eu tenho um testemunho de um jovem que isso eu já falei sobre isso em vários lugares que eu já fui, até encontro de outros jovens, né? Quando eu vou para a igreja, eu nunca levo o celular, eu deixo em casa, não é? E quando eu chego, eu procuro responder ou é, falar algo para alguém, alguma coisa. Nesse dia, eu cheguei em casa, já era quase 23 horas, né? Quase 11 horas da noite. Cansado, rapaz. Dia de trabalho, tudo cansado. Mas aí eu, como sempre, né, fui lá ver. Aí tinha uma mensagem de um rapaz assim: Padre, pelo amor de Deus, o senhor pode conversar comigo? Eu estou precisando muito. Aí eu só botei assim: Oi, meu filho, boa noite. Tudo bem? Aí o rapaz: Nossa, padre, eu não acredito que o senhor está falando comigo, tal, 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 tal. Isso começou entre quase 11 horas da noite, ele falando tudo. E no momento ele disse assim: Olha, padre, que bom que o senhor está aqui falando comigo, porque eu hoje estava decidido em tirar minha vida. Aí eu disse assim: Você tem quantos anos? Eu tenho 16 anos. Um jovem de 16 anos, não é? Pensar isso. Aí eu comecei a conversar, a gente conversou muito, muito mesmo. Para tu ter ideia, eu terminei de conversar com ele, era quase 1 hora já da madrugada, não é? Aí eu disse assim: Olha, faça tudo que eu estou lhe dizendo. A gente está aqui conversando, você agradeceu por eu estar aqui conversando com você. Então, faça, eu posso lhe pedir isso? Faça o que o padre está lhe dizendo, por favor. O que é que eu tinha pedido a ele? Como ele tinha dito que estava decidido em tirar a vida dele, eu disse assim: fale comigo amanhã, quando for mais ou menos lá para as 9 horas, fale comigo, mande uma mensagem, que era para eu saber que ele tinha desistido. Uhum. Rapaz, e tudo bem, eu disse, me despedi dele, dei a benção. Aí quando foi, né, na manhã, 9 horas nada, 10 horas nada, passou um dia nada, 2 dias nada, 3 dias nada, eu falei: meu Deus. E eu rezando pelo menino,
e ao mesmo tempo triste, porque ele não dava notícia. Do nada, eu tinha marcado ele, né? Eu tinha colocado uma marcação para quando ele mandar as mensagens aparecesse, né? E eu ver. Aham. Quando de repente, oi, padre, sou eu, meu irmão. Assim, eu não sei o que eu estava fazendo. Assim, Que alegria. oi, meu filho, mas você tá? Oi, padre, estou bem, muito obrigado. Só me desculpe eu não ter dado notícia, é porque meu celular, infelizmente, teve um problema. Disse, ai, meu Deus, ele não se matou. Ele não tirou a vida. Aí, sabe o que foi que ele disse? Eu perguntei como é que ele estava, tudo assim, olha, padre, o senhor salvou a minha vida. Muito obrigado pela atenção que o senhor me deu. E eu queria dizer uma coisa para o senhor. Por causa do senhor, eu também estou pensando em ser padre para ajudar outras pessoas. Isso eu nunca esqueci. Eu não sei Ah, quem é ele, eu não sei de onde ele é. Outro dia ele mandou uma mensagem para mim, né, perguntando como é que eu estava. Olha que coisa boa, não é? Tá bem, tá estudando tudo. Tem muitos testemunhos de pessoas legal. que diz que está voltando para a igreja por causa dos meus vídeos. Tem pessoas que dizem que não era católica e está querendo ser católica por causa dos vídeos. Tem gente que nunca vai ser católica por causa dos meus vídeos. Os haters, né? Então, assim, é uma pastoral. Né? Aham. Eu digo para mim que as redes sociais, para mim, são campos de pastorais. É apenas isso. Sempre mais necessário, né? Sempre mais Sempre mais necessário. necessário. Né? Uhum. É interessante, a gente já, que a conversa vai e o tempo voa, né? Mas eu queria também perguntar uma questão, porque curiosamente Fortaleza é a única arquidiocese que foi feito um documento ou uma medida disciplinar, né, sobre a identidade e postura dos sacerdotes na utilização da internet e redes sociais. Isso eu acho que foi ligado um pouco à pandemia, provavelmente porque tinha alguns exageros, mas me tocou sempre muito, e eu até uso às vezes, quando falta alguma formação, uso esse exemplo da Arquidiocese de Fortaleza, porque deu algumas indicações, orientações para a presença do sacerdote nas redes sociais. Por que veio essa medida disciplinar e, no seu caso, ajudou, orientou, serviu Olha, a dar talvez algumas... eu tenha sido, eu poucos outros padres que utilizavam muitas redes sociais, a causa dessas diretrizes, né? Porque, na verdade, a gente entrou num campo que a gente não tinha tanta experiência. E, ao mesmo tempo, era necessário, né? Começou a pipocar na Arquidiocese de Fortaleza muitos padres e agindo, fazendo vídeos na internet, fazendo momentos de oração. Só que aí a gente errou muito. A gente errou, acertou muito, mas a presença ela continuava. Então, houve uma preocupação da arquidiocese de colocar limites, de orientar e colocar limites, não é? Tanto é que isso depois foi amadurecido, foi mais bem elaborado. Hoje em dia, essas orientações elas já se tornaram algo muito mais... Algumas delas até foram já substituídas, entendeu? Porque os padres foram amadurecendo, foram se encontrando, foram sendo mais orientados, né? Mas, assim, era preciso que houvesse. Era preciso que houvesse uma orientação, né? E eu lembro que a gente realizou aqui, a nível de arquidiocese, o primeiro encontro dos influenciadores católicos da arquidiocese. Não era só padres, leigos, freiras, não é? E foi um encontro muito, muito bom. E ficou decidido que, a partir daí, que teremos outros encontros, não é? Nesta linha. Aí houve a mudança de arcebispo, né? Nós mudamos aqui, nós estamos com um novo arcebispo, e aí nós estamos nos preparando para ter encontros com ele, não é? E foi muito bom, porque é aquilo que eu falo, né? A igreja, ela sempre tem a preocupação de nos orientar. Olha, o caminho é esse. E quando você sabe que você precisa e se permite ser orientado, aquilo que vem da igreja vai te ajudar, você vai corresponder com a igreja deseja, né? Então, a princípio foi assim algo duro,
mas ao mesmo tempo necessário. E hoje em dia, muitas coisas já foram até modificadas porque não tinha mais necessidade. Entendeu? Mas é interessante essa preocupação, por isso que eu perguntei, porque, de fato, né, a Sim, sim, diocese, a paróquia é preocupada também que esteja em comunhão, comunhão com a igreja, que se faça, de fato, evangelização e não uma promoção pessoal, né? Então, sim, isso é sim, interessante. sim, E eu acho que sim, isso é sim. o diferencial também do Padre Josileudo na presença das redes sociais, é que, de fato, é um trabalho de evangelização, tem uma preocupação Sim. catequética também, como a gente falava, Olha, associada aí eu, eu, aos eu livros. vejo, eu vejo hoje em dia, Darley, se, se eu não tiver cuidado, eu vou mais para fora da minha paróquia pregar, celebrar, fazer encontro do que ficar aqui na paróquia, não Uhum. é? Eu estava vendo hoje a minha agenda deste mês de abril. Rapaz, eu disse assim, minha Nossa Senhora, é o pessoal, por que, que o pessoal pede muito? Porque a gente acabou se tornando uma, um instrumento de levar uma mensagem de uma maneira clara e, ao mesmo tempo, clara, fiel à igreja, à palavra, e, ao mesmo tempo, tranquila, sem aquele peso, entende? Sem condenação, sem julgamento, mostrando o que é o correto, mostrando o que é o certo, mas de uma maneira acolhedora, de uma maneira leve, que as pessoas querem ouvir e se sentem cativadas, né? Então, assim, hoje existe essa outra realidade, entende? É algo muito interessante. Muito bem, que alegria tê-lo presente aqui no Quem é o Autor, conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, Padre Josileudo, e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também, e certamente os leitores e leitoras espalhados por todo o Brasil, aí da E Polos, eu tenho uma vão novidade. conhecer um pouquinho mais E eu tenho uma de, novidade. tem novidades. A gente vai esperar no final aí essa mensagem falando um pouquinho das novidades. Só Tá bom. recordando a todos que nos acompanhem, partilhem esse vídeo, divulguem. Quem gosta do Padre Josileuta, partilhe nas redes E sociais e quem não pode gosta enviar também também, quem não gosta comentários também. e sugestões, enviarem sugestões de próximos autores, próximas temáticas que a gente pode apresentar aqui no Quem é o Autor. Então, indo já um pouquinho para a conclusão, Padre Josileuta, realmente falar sobre o futuro projeto e depois uma mensagem aí para os leitores da Paulus. Pois então, você perguntou, você padre, é do direito canônico porque uma obra da catequese, né? Uhum. Pois é, eu estou agora terminando uma obra, depois eu vou apresentar para Paulo, se a Paulo Certamente, tiver tem que ser pela interesse. Paulus, não é? É, exatamente. Que é uma obra sobre os sacramentos. Agora eu estou pegando primeiro os sacramentos da iniciação à vida cristã, aprofundando no direito canônico. É de perguntas e respostas, né? Algo bem legal para as pessoas tirarem dúvidas na parte canônica e pastoral dos sacramentos. Começando, por enquanto, com os sacramentos da iniciação à vida cristã, não é? Eu estou no batismo por enquanto, está bem adiantado, mas estou ainda no batismo. Ainda falta a crisma e a primeira e a Eucaristia, né? Mas está bem legal, viu? Está bem legal. Legal. E qual a mensagem então, que o senhor deixa aqui para todos os leitores da Paulus? Falhou um pouquinho agora. Concluindo, né, uma mensagem que o senhor deixa para todos os leitores e as leitoras da Paulus Sim, sim. Editora. Primeiramente, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade. É uma alegria fazer parte desta família da Paulus, algo que a gente aprendeu a conhecer a Paulus quando era seminarista, não é? Indo ali na livraria, pesquisando ali na livraria, coisas maravilhosas que sempre tem. E hoje está aqui fazendo parte deste seleto grupo de autores tão renomados, pessoas maravilhosas, e poder colaborar com a catequese, com a evangelização do povo de Deus. Então, para todos que vão acompanhar este vídeo, para todos os que formam e que fazem a família Paulus, para todos que buscam a livraria Paulus para terem subsídios, livros, bíblias, a nossa gratidão, a nossa bênção, e que a gente possa continuar lançando as redes da evangelização sobre o mar da vida das pessoas tão sedentas de Deus, de uma maneira como Jesus fez, no amor, na acolhida, no respeito, ajudando, colaborando para o bem de todos. Que Deus abençoe e que Nossa Senhora das Graças interceda por todos nós.
Amém, amém. É uma riqueza tê-lo no nosso catálogo, Paulo, e ter a sua presença aqui hoje também para partilhar um pouquinho da sua vida. Um grande abraço a todo você que nos acompanhou até aqui. Então, partilhe, divulgue esse vídeo com todos os seus conhecidos. Quem certamente conhece e gosta do Padre Josileudo, nós traremos no próximo mês um novo autor, no Quem é o Autor. Acompanhe-nos nas redes sociais, Instagram, YouTube, e certamente procure as novidades no site paulos.com.br. Padre Josileudo também é bastante conhecido nas redes sociais. Quer deixar a sua rede? No Instagram é pe.josileudo_queiroz. Muito obrigado e até a próxima. Tudo de Deus bom. abençoe.